Nessa aula a gente vai aprender a expressar medidas que a gente fez experimentalmente e as incertezas associadas. A gente vai dar uma primeira olhada na questão dos algarismos significativos, que é uma questão bastante importante e que a gente vai trabalhar fortemente e incessantemente ao longo desse curso todo de Física 1. Imagina que eu fui então medir eu vou medir o tamanho de um certo objeto. No caso, eu vou medir o comprimento desse objeto aqui. Então, como é que eu faço para medir o comprimento do objeto? Basicamente, eu vou pegar o meu objeto, que vou selecionar aqui na tela agora, e vou trazer esse objeto para perto da minha régua. E vou tentar alinhar esse objeto o melhor possível aqui com algum dos risquinhos. Então, alinhei o meu objeto aqui com os risquinhos. E agora eu vou até dar um zoom aqui para poder olhar melhor esse objeto. Eu olhando esse objeto aqui, eu vejo que ele mede pelo menos, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, ele mede 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, está alguma coisa entre 3 e 4 milímetros aqui. Eu vejo que ele passou um pouco da metade de 1 milímetro aqui. Posso traçar uma linha imaginária aqui, mas eu não tenho certeza exatamente se eu estou posicionando essa linha imaginária tão bem. Eu olho aqui, me parece que ele está a mais ou menos na metade aqui do caminho. Se eu não tivesse essa linha aqui, eu poderia dizer, ele está na metade do caminho, além de meio milímetro depois do 3. Então ele está aqui em mais ou menos 0,75 além de 3 milímetros. Em princípio, eu posso escrever a minha medida, né, da seguinte maneira. Primeira coisa que eu faço é dar um nome para essa dimensão que eu estou medindo, que é essa daqui, que eu vou chamar de C. Então, eu escrevo que a minha medida é C é igual a 3,75 a incerteza experimental. Minha incerteza experimental é metade da menor medida. Metade da menor medida é 0,5 é 0,5 milímetros. 0,5, fecho parênteses, milímetros. Só que escrever a minha medida desse jeito é uma maneira errada de escrever. Por quê? Porque se eu olhar bem, eu tenho aqui um algarismo depois da vírgula. E aqui eu tenho dois algarismos depois da vírgula. Eu sempre tenho que deixar, no caso de incertezas, né, que sejam menores do que um, o mesmo número de algarismos na medida que o número de algarismos que eu tenho depois da vírgula na incerteza. Então, como eu tenho um algarismo só aqui, eu vou pegar essa minha medida que eu fiz aqui e vou corrigir. Eu vou arredondar essa medida para cima. Por quê? Porque o último algarismo que eu tenho aqui é maior do que 5. Então, é maior ou igual a 5. No caso, é igual a 5. Né? E aí eu vou arredondar esse cara para cima. Então, eu vou pegar esse cara daqui, vou, vou corrigir essa minha medida para 3,8, mais ou menos 0,5 milímetros. Esse número de algarismos que vem depois da vírgula, né, no caso aqui, é a questão dos algarismos significativos. A minha incerteza é 0,5. Se eu quisesse me referir
a incerteza, durante esse curso, a gente vai usar uma letra grega chamada sigma para nos referir à incerteza. Esse sigma, que é a incerteza da minha medida, eu vou colocar como subscrito o nome que eu dei para a dimensão que eu estou medindo. No caso, estou medindo uma dimensão que eu dei o nome de C, então a incerteza associada ao comprimento eu vou chamar de sigma C. E isso daqui é de 0,5 milímetros. Então, eu tenho que sempre levar em conta eu tenho sempre que levar em conta o número de algarismos significativos da maneira correta. Quando eu quiser me referir só à incerteza, é sigma e um subscrito com o nome que eu dei para essa medida, que no caso aqui foi C. Mas digamos que eu tivesse uma régua melhor para fazer a medida. Por exemplo, uma régua, que nem aquela régua de metal, né, que eu mostrei para vocês num vídeo anterior. Então vamos mudar aqui de novo a cor da caneta para preto e vamos pegar o meu objeto e alinhar esse objeto com a régua. Tá? Então eu vou alinhar esse objeto aqui com a régua o melhor possível, o melhor que eu puder aqui. Pronto. Alinhei aqui razoavelmente bem alinhado. E vou dar um zoom para melhorar. Nota que agora, como eu tenho esse risquinho aqui para me servir de referência, esse aqui que eu estou colocando com a setinha em vermelho, eu agora consigo estimar bem melhor, né, o comprimento do meu objeto. Eu sei que ele está perto de 3, ele mede um pouquinho mais de 3,5 milímetros aqui. E agora eu consigo até estimar melhor. Eu vejo que ele está a mais ou menos 1/3 do caminho entre esse risquinho e esse risquinho. 1/3 de meio milímetro de meio milímetro é 1/6 de milímetro, que é 0,1666 milímetros. Isso me dá uma dízima periódica, é complicado. E de novo eu escrevo aqui o comprimento do meu objeto. O comprimento do meu objeto é C, é igual a alguma coisa aqui, mais ou menos a incerteza experimental. A incerteza experimental que eu tenho é de metade de meio milímetro, que a gente já viu que é 0,25 milímetros. O comprimento do meu objeto, então, é 3,5 milímetros mais 0,1666 milímetros. Isso aqui me dá 3,666 milímetros. Como eu tenho que deixar dois números só depois da vírgula, porque eu tenho, né, dois números depois da vírgula na minha incerteza experimental, eu vou deixar dois números depois da vírgula e agora eu vou ter que arredondar esse 3,6666 aqui. Para isso, eu olho o último número. Se esse último número é maior ou igual a 5, esse cara daqui vai embora e o outro número, que era 6, vira 7. Esse número aqui eu vou jogar fora, mas eu não vou simplesmente jogar fora. Eu vou arredondar se eu precisar.
como esse número daqui é maior do que 5, então esse 3,66 vai virar 3,67 milímetros. Então, eu vou expressar a minha medida experimental como 3,67 mais ou menos 0,25 milímetros. Eu digo então que a minha incerteza experimental nesse caso é de 0,25 milímetros. E a minha estimativa de medida, porque eu tive que estimar, eu tive que meio que, né, ver no olho quanto é que valia o comprimento do objeto, é 3,67. O que quer dizer essa medida? Quer dizer o seguinte, quer dizer que o meu C pode ser qualquer coisa entre 3,67 menos 0,25 milímetros e 3,67 mais 0,25 milímetros estimados. Ou seja, é qualquer coisa entre 3,42 milímetros e 3,92 milímetros. É isso que quer dizer a incerteza experimental, né? E é isso que quer dizer esse mais ou menos que a gente coloca aqui. Quer dizer que, em princípio, pode ser qualquer coisa entre 3,42 e 3,92. Aí vocês vão olhar e vão dizer, ah, Marcos, mas, poxa, eu fiz a medida, eu estou vendo que o comprimento do meu objeto passou de 3,5 milímetros, né? Então não é 3,42. Tudo bem, você tem razão, não é 3,42, mas a expressão da incerteza é feita desse jeito. Você só pode confiar em num limite aí de 0,25 para mais ou para menos do que você está medindo. Tá? Então a gente expressa desse jeito. Esse valor de 3,67 é o valor mais provável dentro do que a gente consegue estimar. Então, a incerteza experimental, mesmo faixa de valores entre os quais o valor da minha medida se encontra, do que a gente sabe que esse cara é, a gente expressa desse jeito aqui. Você pode também, dependendo, se você não tiver muita confiança na medida que você está fazendo, se você estiver medindo um comprimento, né, numa condição que não está muito boa, que você pode ter um erro de paralaxe, você pode colocar uma incerteza maior do que 0,25 milímetros aí. Você pode, por exemplo, arredondar esse 0,25, por exemplo, para 0,3 milímetros, tá certo? 0,3, por exemplo. Ou 0,4, se você suspeitar que você tem um erro de paralaxe muito grande. Nesse caso, você vai ter que ajustar também o número de algarismos significativos depois da vírgula aqui. Era 3,67. Como agora eu tenho só um algarismo depois da vírgula na minha incerteza experimental, né, eu posso escrever que esse cara é 3,7 mais ou menos 0,3. Isso quer dizer que a minha medida estimada experimental vai estar em qualquer ponto entre 3,7 menos 0,3 milímetros e 3,7 mais ou menos mais, né, desculpa, mais 0,3 milímetros. Ou seja,
Se eu tiver um erro, uma medida feita numa condição muito desfavorável, que tem um erro muito grande, né? Possa eu ter um erro de paralaxe na minha medida, ou qualquer outro tipo de erro aí, que a gente vai ver que existem outros tipos de erro que não só a paralaxe, né? Quando a gente estiver medindo qualquer outra coisa que não seja comprimento, nós vamos ter outras incertezas além da incerteza causada pela paralaxe. Mas nesse caso aqui, a gente pode dizer que a nossa medida vai estar entre, vai estar entre 3,7 menos 0,3, que é 3,4 milímetros, e 3,7 mais 0,3, que é igual a 4 milímetros. Nota que eu estou escrevendo esses números aqui com o número de casas adequado depois da vírgula. E nesse caso, a minha incerteza experimental, né, que eu tenho algumas fontes de incerteza aí que vão piorar muito a qualidade da minha medida, é simplesmente 0,3 milímetros. Ao longo desse curso, a gente vai ver mais sobre algarismos significativos, mas o básico, pelo menos para essa medida de comprimento aqui, que é uma medida razoavelmente simples, de algarismos significativos, o básico é isso daí.